Graças a Deus. Uma das doutrinas, das heresias que é pregada é a Bíblia, são contra o estudo da Bíblia Sagrada. Simplesmente se baseiam em que abra a tua boca e Deus falará. É um desestímulo ao estudo, à pesquisa, a seminário, a aprofundamento do conhecimento das Escrituras. Vamos estudar sobre isso esta noite. Vamos cantar 22. Esse hino fala da Santa Ceia do Senhor. Não é noite de ceia, mas é para você captar essa mensagem. Nossa alma nós tomamos o teu corpo, ó Jesus, como oferta voluntária que nos deste lá na cruz. José Cavalcante, o autor sacro do início do século, já tinha essa certeza, essa convicção da verdadeira interpretação bíblica. Vem, concede à tua igreja o perdão do teu amor, para que nos dois emblemas contemplemos-te, Senhor. São símbolos. Amém? Graças a Deus. 22. Em nossa alma nós tomamos o teu corpo, ó Jesus, como oferta voluntária que nos deste lá na cruz, como pão do céu desceste, vamos lá te receber, pois escolhido está o teu corpo, nós queremos sim viver, em figura o teu sangue, nós bebemos, ó Senhor, pois só nele há virtude pra salvar o pecador, como o pão do céu desceste, vamos lá te receber, pois unido está o teu corpo, nós queremos sim viver. Vem, concede à tua igreja o perdão do teu amor, para que nos dois emblemas contemplemos-te, Senhor, como o pão do céu desceste, vamos lá te receber, pois unido está o teu corpo, nós queremos sim viver. Ó Senhor, por teu Espírito, em nós vem já residir, pra teu corpo e teu sangue nós podermos discernir, como o pão do céu desceste, vamos lá te receber, pois unido está o teu corpo, nós queremos sim viver. Aleluia. Amém? Vamos cantar ainda 401. Breve Jesus voltará. Dentro das heresias, dos falsos ensinos, falsos mestres, tudo isso são evidências de que a vinda dele está próxima. Pode ser nessa noite ainda. Breve virá, breve virá. 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já neste mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Breve virá.
Senhor, meus irmãos. Vamos ficar em pé nesse momento para a leitura da nossa revista, da nossa lição. Quem trouxe lição aí? Não? Quem não trouxe, nós teremos aqui projetado, se possível, o textuário, verdade aplicada. Depois do nosso texto de referência, quem não tem já pode procurar aí, 1 Coríntios, capítulo 9, 11 a 14. 1 Coríntios 9, 11 a 14. Quem tem, do lado das irmãs, todas as vozes femininas, se tiverem, comigo o textuário. Vamos lá? Então vamos lá, todos. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Efésios 4, 11. Não temos a lição. A verdade aplicada diz o seguinte: a incumbência de edificar a igreja de Jesus Cristo não foi dada aos anjos, mas aos homens que a exercem através dos dons. Os objetivos da lição são levar ao aluno o conhecimento das principais práticas da congregação cristã no Brasil, mostrar alguns ensinos da congregação cristã no Brasil que são fundamentados em versículos isolados das Escrituras. O último, refutar as heresias da congregação cristã no Brasil. Então, texto de referência, 1 Coríntios 9, 11 a 14. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos aos materiais. Verso 12. Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Amém, irmãos. Pastor Jurandir vai fazer um momento de oração. A paz do Senhor, meus amados. Amados, nós iremos ter um período de oração agora. E você sinta-se à vontade. Se quiser ficar em pé, de joelhos, assentados. Mas o importante é que você esteja também em oração, colocando a sua vida, seu lar, sua família. Cada um de nós possamos estar ouvindo Deus nesta noite. E certamente Deus tem algo a nos ensinar. Então vamos ter um período de oração agora, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença. Nós te louvamos, ó Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, ó Pai, porque antes de nós estarmos aqui, o Senhor já nos aguardávamos. Rogamos-te agora, ó Deus, a direção do teu Santo Espírito, que o Senhor venha falar conosco, através dos cânticos, da palavra, da ministração, ó Deus, que saiamos daqui edificados pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu poder. Eu quero colocar cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite, cada um que veio com esse desejo, ó Pai, de aprender do Senhor, de conhecê-lo mais. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos entender e saibamos, ó Pai, manejar bem a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus amado, opera, ser com aquele que vai estar ministrando a tua palavra. Usa o teu servo para o teu louvor e para a tua glória. Fala através dele, ó Deus. Usa a tua palavra para impactar os nossos corações, dando a nós conhecimento, dando a nós, ó Pai amado, a intenção, o desejo de aprender, de conhecer e aplicar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus amado, aqueles que estão saindo das suas casas até o teu lugar, até a tua casa, que o Senhor traga cada um debaixo das tuas mãos de poder e graça. E nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que nada venha tirar a atenção do teu povo, que nada venha atrapalhar a ação do Senhor em nossas vidas, mas que possamos, ó Deus amado, estar com nossos ouvidos, corações abertos para ouvir a voz do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem muito para nos ensinar, não somente nesta noite, mas toda a vida o Senhor tem algo a nos ensinar, sempre algo novo o Senhor tem a nos ensinar,
porque a tua palavra diz que tu és um Deus de novidade, um Deus que opera, um Deus que age no passado, no presente e no futuro. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe nos nossos corações nesta noite. Opera, Deus amado, através da tua palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai, porque eu sei, ó Deus amado, que o Senhor nos trouxe nesta noite. E aqueles corações que estão aflitos, aqueles irmãos, ó Pai, que chegaram aqui angustiados, ó Deus amado, que o Senhor venha agir com poder, com graça e com misericórdia, que o Senhor venha alegrar o coração do teu filho, ó Deus amado, que nós não venhamos a deixar os problemas lá fora, mas que venhamos colocá-los, ó Deus, diante do teu altar, diante da tua presença. E é isso que nós fazemos agora, Deus. Colocamos nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas no altar do Senhor, e que o Senhor venha tomar, ó Deus amado, em tuas mãos, e que o Senhor venha conduzir em vitória cada um do teu povo, cada um da tua igreja. Alegra o coração do teu filho, alegra, ó Pai, o coração da tua serva, do teu filho, ó Deus, em nome de Jesus. Venha, ó Espírito Santo, e opera o teu milagre nesta noite. Opera o milagre da cura, da restauração, da libertação. Ó Deus, tu sabes a área que meu irmão e a minha irmã precisam nesta noite. Tu sabes, ó Pai, o que ele precisa, o que ela precisa. Ó Deus, de repente a família, restaura a família, restaura o casamento, restaura o filho, restaura a filha, em nome de Jesus. Restaura as finanças, ó Pai. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha abrir porta em nome de Jesus. Ó Senhor, opera, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te exaltamos, Senhor, porque tu és o Deus que ouve. Tu és o Deus que ouve o clamor do seu povo. Tu és o Deus que ouve o clamor da sua igreja. E nós te exaltamos por isso. Nós te glorificamos. Nós te honramos, ó Deus. Pai, nós te agradecemos e cremos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem para nós nesta noite. Grandes coisas o Senhor tem a realizar na vida de cada um que entrou neste lugar, porque a tua palavra diz, ó Pai, que aqueles que estão diante do Senhor não voltam de mãos vazias, pelo contrário, com a bênção, com a vitória do Senhor. E nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, e rogamos, ó Deus, continue a operar, continue a agir, ó Deus, para o teu louvor, para a tua glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar a Deus com os hinos e louvores nesse instante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorá-lo, vamos nos colocar de pé. Não vamos perder essa oportunidade de louvar a Deus, amém? Aleluia. Aleluia. Neste lugar, Senhor, a tua presença é real. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar. Vou me entregar totalmente. O teu toque.
lugar. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar. Louvado seja o teu santo nome. Cante, se eu me humilhar, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Senhor, só o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Mesmo que as situações estejam ao contrário, mesmo que tudo esteja te impedindo, o Senhor tem o poder para abrir portas onde não há portas. O Senhor tem poder para abrir o mar e te fazer atravessar. Aleluia. Creia nisso. Aleluia.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Cante, igreja. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor. Salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol, cante. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Aleluia! Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Cante aleluias. Aleluia.
o nome do Senhor. Aleluia. Podem tomar os vossos assentos. Graças a Deus. Louvamos a Deus por mais um momento na presença dEle, para cultuar, louvar e adorá-lo e aprender mais da palavra do Senhor. Eu gostaria nesse instante de solicitar aos nossos irmãos de áudio e vídeo lá para soltar um vídeo a respeito da EBD. Os irmãos podem soltar o vídeo aí para nós. Só mais um instante já está saindo. Escola Bíblica Dominical. Amém? Muito bem. Você que ainda não é matriculado na Escola Bíblica, faz assim com a mão. Não quero te constranger, mas nós temos ali as nossas fichinhas. Se você quiser matricular hoje na Escola Bíblica, você vai estar concorrendo uma Bíblia no domingo. Se você estiver aqui domingo que vem para participar da Escola Bíblica e tiver feito a inscrição hoje, você vai concorrer ao sorteio de uma Bíblia. Ok? O superintendente Leno está lá atrás, juntamente com os secretários. Aqueles que se inscreverem hoje para a EBD, vai estar concorrendo ao sorteio de uma Bíblia para domingo. E também os irmãos que não tiverem a revista Religiões, Seitas e Heresias, você pode também estar pegando com os secretários que estão dispostos aí a estar te auxiliando. É apenas os irmãos levantar o dedinho assim, ou a mão, que os secretários estarão aí colaborando com os irmãos. Eu quero já passar a direção ao pastor Josué, que estará dando continuidade ao culto. Graças a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Meus irmãos, eu quero aqui rapidamente dar alguns avisos, só pedir aos irmãos ali para também passar o vídeo da nossa festa de 53 anos. Enquanto eles preparam ali, eu quero saber se a Ana Maria está por aqui. Ana Maria? Está? Não está, né? Cadê a Daniele, a amiga da Natália? Daniele. Cadê a Daniele? Cadê a Daniele? Não está? Muito bem. Ana Maria e os filhos. Não está Wagner e Noêmia. Cadê o Wagner e a Noêmia? Está aqui. Muito bem. Vai estar congregando conosco, né? E uma alegria muito grande. Gostaria que eles ficassem de pé. Este casal aqui, Wagner e Noêmia, para estar de pé e nós recebermos. Vamos receber eles com a salva de palmas aí. Deus abençoe Wagner e Noêmia. Deus abençoe. Eu quero, com muita alegria no nosso coração, convidar aqui o pastor James aqui para estar deixando a sua palavra. Falamos aqui no domingo. Ele amanhã estará assumindo uma das nossas congregações aqui no Urias Magalhães. Ele e a sua esposa e a Alessandra, eu quero agradecer, nós chamamos aqui, pelo período que você passou aqui, nos ajudou muito, você e sua esposa, mas eu sei que vocês têm um chamado, né?
chegou o momento, desafio. Tenho certeza que Deus vai usá-los ali naquele lugar tremendamente. Nós estaremos aqui orando por vocês, viu? Orando, pedindo ao Senhor que os use ali naquele lugar. Bom, James estará deixando a sua palavra. Logo após, nós vamos orar por eles. Pai do Senhor, irmãos, é claro que a minha palavra de saudação aqui aos irmãos é uma palavra de agradecimento. Desde a semana passada, quando o pastor Josué e o pastor Fabiano me ligou, me propondo esse desafio, tem passado um filme na minha cabeça. Um filme que começou em 92, lá na congregação do setor Santa Genoveva, de quando aceitamos a Jesus, e passando ali por 99, de quando eu fui consagrado a diácono, na época do pastor João Batista Xavier, e após a minha consagração a presbítero, que até então, em 2005, a minha consagração evangelista. Mas um filme que tem passado que na minha mente, que nunca pesou tanto como agora essa semana, de colocar em prática aquilo que nós já vivemos, aquilo que já vivenciamos até aqui. O certo que é um sentimento inexplicável, irmãos. Quando você olha e pensar em conduzir um rebanho, uma igreja, e você olha que é tudo ao contrário o que o mundo prega, você ir na direção de Deus. É isso, o sentimento de Deus, o ato da pregação do Evangelho, é tudo aquilo que é contrário a este mundo. São sentimentos que são inexplicáveis que vêm ao nosso coração, sentimentos inexplicáveis que vêm à nossa mente, que não há palavras que eu poderia tentar aqui decifrar para os irmãos, que seria muito pouco para dizer para os irmãos. O certo que eu coloco aqui, alguns versículos aqui que Paulo, escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que o escritor diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E é isso que nos faz, que nos impulsiona a nós levantarmos a mão e nos dispormos a fazer a obra do Senhor. Esta cruz de Cristo, esse sentimento que Cristo teve pelo seu povo, teve por nós. É claro que isso é muito pouco em vista do que Jesus fez pela igreja, fez por nós. Mas o pouco que nós tentarmos fazer, nós podemos tentar alcançar um pouco mais de rebanho, um pouco mais de pessoas para levar para o céu, para estar no céu, para aquele grande dia a qual o Senhor arrebatará uma igreja lavada e remida com seu sangue. Que nós possamos nos esforçar cada dia mais, não somente a mim, mas todos aqueles que têm um chamado de Deus, que têm convicção do chamado de Deus, que perseverem nesse chamado, guarde o momento, ore, consagre, busque a Deus, que vai chegar também o seu momento, assim como chegou o meu. Eu fiz prova com o Senhor. Um dia só apenas eu comentei com o pastor Josué que eu tinha esse desejo e entreguei para o Senhor. E sem mais nem menos, um dia ele e o pastor Fabiano me ligou. E aí está, irmãos. Portanto, vale a pena nós continuarmos, nós servimos um Deus verdadeiro. Vale a pena nós servirmos a um Deus que vive, irmãos, que um Jesus que ressuscitou, que está vivo em nosso meio. Vale a pena nós trabalharmos para esse Senhor. Tudo que é contra o que o mundo prega, nós vamos ao contrário, não é? Vamos ganhar almas para Jesus, vamos aumentar a população no céu, vamos fazer a obra do Senhor, porque esse é o cumprimento, essa é a função de todo obreiro, de todo aquele que levanta em fazer a obra do Senhor. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por esse ministério na minha vida, e tentarei o máximo, não é? A honrar os meus pastores, o meu ministério, que tão tem abraçado nós. Eu e a minha família viemos aqui para a sede em 2011. Tínhamos uma expectativa, a igreja é grande, vai ser difícil de adaptar. Mas irmãos, pense numa igreja amiga. Domingo passado a minha esposa entrou no carro já chorando, pastor, né? Já entrou no carro já chorando. O que foi, mulher?
Você, minhas amigas, minhas irmãs, vou deixar todas. Não, nós estamos congregando na mesma igreja, minha mulher, não é? Vamos junto, vamos caminhar. E quando puder, você está aqui na quarta, né? Quando chamar, quando convocar, você vai estar aqui, pronto. Vamos caminhar junto aí, a gente vai fazer o melhor para o Senhor. Mas isso é que é bom, né? Esse sentimento de amizade, de irmãos em Cristo Jesus, tudo em prol do reino de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E estamos aí à disposição. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. E pretendemos continuar servindo ao Senhor. Tá ali a minha esposa, o Rafael e a Karine também estão aí. Engraçado que todo mundo pergunta é o do Rafael, né? Parece que até ele que vai dirigir a igreja. Todo mundo, e o Rafael? Não, o Rafael está aqui, né? Mas não, irmãos, ele estava estudando no interior, fazendo lá a faculdade. E nós já pedimos a transferência para ele aqui. Deus está caminhando tudinho para vir também para Goiânia e nos ajudar ali nesta obra. Amém? Graças a Deus. Quero convidar aqui a Alessandra também. Convidar aqui o Rafael. Também a Karine está aí? Muito bem. Vai estar. Nós vamos orar por eles. Esse ano já 3 pastores com o James foi para a congregação, né? Pastor Hernandes, o Gilmar, né? Agora daqui uns dias vai Jurandir, vai Jorge, tem uma turma aí que está esperando, né? Tem uma turma grande aí esperando igreja, mas Deus tem um tempo certo, né? Pastora Anitinha está aqui, vai chegar, momento certo vai chegar. Quero convidar os irmãos para ficar de pé. Nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar tremendamente. Aproveitando já o convite aí a todos os irmãos amanhã, tá? Os irmãos puderem estar indo lá amanhã prestigiar a posse do irmão James, dessa família aqui no Urias Magalhães. Depois vocês falem com eles, vai ser um prazer muito grande receber todos os irmãos lá. Estenda suas mãos em direção a essa família. Senhor nosso Deus, Deus querido, eu quero nesta noite te louvar, Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, do pastor James, da Alessandra, Senhor, dos seus filhos, ó Pai. Deus querido, que o Senhor venha usá-los ali naquele lugar, Senhor, porque sabemos que ali tem vidas, ó Pai, esperando por eles, ó Pai. Deus querido, usa eles com graça, com autoridade, Senhor. Deus, que eles possam ser um instrumento, Senhor, para ganhar almas para o teu reino, ó Pai. Senhor meu Deus, derrama sobre eles da tua unção, da tua graça, do teu poder, Senhor. Dá ousadia a eles, ó Pai. Senhor meu Deus, nesta noite nós te louvamos, ó Pai, e abençoamos esta família no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ao voltar, Jesus, deixa sentar. vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Um vídeo aí, por gentileza. Enquanto eles estão aqui, só quero avisar, amanhã ensaio do coral, amanhã dia com Deus, né, pastora Conceição? Dia com Deus, a partir das 8h30. E os pastores que puderem estar aqui amanhã, nós vamos tirar um período de oração. Pode rodar. A partir das 8h15 nós estaremos aqui orando, tirando um período de oração, juntamente com as irmãs. Você é o nosso convidado especial para participar da festa dos 53 anos. Ministério Vila Nova. Preletores: Pastor Maurinho, Rio de Janeiro. Pastor Judson Jarrier, Goiás. Pastor Silas Malafaia Júnior e Pastora Raquel Malafaia, Rio de Janeiro. Pastor Gilmar Santos, Goiás. Pastor Nani Azevedo, Rio de Janeiro. Pastor Jean Porto, Paraná. Pastor Elson de Assis, Rio de Janeiro. Louvor com Léo Brandão, Cleiton Queiroz e Grupo SPA. Dia 8, sábado. Participação especial do pastor Samuel Ferreira e da equipe de louvor da Assembleia de Deus do Brás, São Paulo. De 1º a 9 de fevereiro, às 19h30, em nossa sede. Rua 215, número 290, setor Vila Nova, Goiânia.
Graças a Deus. Sábado começa a nossa festa. Convidar a igreja para estar participando conosco. Sábado a juventude estará dando início a essa festa no nosso Grande Conecta, a partir das 19 horas. Nossa reunião de obreiros, sábado, às 15 horas. Quero avisar os irmãos, pastores aí também, que na sexta-feira nós vamos tirar um período de oração, a partir das 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja, sexta. E sábado, a nossa consagração, onde estaremos em jejum. Quero convidar a igreja, convocar, se você não puder vir aqui, mas vamos tirar um jejum no sábado, em gratidão a Deus pelo ministério de Vila Nova. Se você não puder jejuar no sábado, pelo menos no domingo, nós queremos aí, todo o nosso ministério, nós convocamos o nosso ministério para estar aí, jejuando em gratidão a Deus por este ministério. Quero avisar, quinta-feira, nós temos aí nosso culto de campanha, e sexta-feira, NAC, 8 horas da noite, NAC, né? E 22 horas, temos aí a sexta universitária, abertura do trabalho da juventude aí, convocar toda a juventude, não só os jovens, todos os irmãos. Esse trabalho não é só da juventude, sexta-feira dos NAC, é toda a igreja. Os irmãos puderem participar, nós vamos estarmos aqui louvando e adorando ao nosso Deus. Meus irmãos, nós não vamos estar louvando ao Senhor, mas nós vamos já passar a palavra ao pastor Carlos César, que estará ministrando a palavra, estará falando aqui sobre a nossa lição. E quero já deixar aqui avisado os irmãos que a nossa ceia no domingo começa às 18h30. Vamos chegar no horário para nós podermos estar aqui buscando ao Senhor. Vai ser uma ceia maravilhosa, irmãos, maravilhosa. É a nossa primeira ceia deste ano, porque a nossa foi no ano passado, então é a primeira ceia do ano de 2014. Queremos ver todos os irmãos aqui participando da ceia. Pastor Carlos César. Obrigado, pastor Josué. Amados, a paz do Senhor. É um privilégio nós nos reunirmos nesta noite para estudarmos mais uma porção da palavra de Deus. Desta feita, não perdendo a ordem sequencial da nossa escola bíblica dominical. E hoje é a lição de número 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre a congregação cristã no Brasil. Os perigos que nos rondam, né? Porque, a bem da verdade, amados, ela é uma seita que faz muito proselitismo em nossas portas, em nossos arraiais. Então, aparentemente, eles parecem evangélicos como nós, professam o nome de Jesus, usam a Bíblia Sagrada, mas quando você vai estudar a fundo a doutrina, o credo deles e a percepção que eles têm do Evangelho é algo totalmente distorcido da verdadeira palavra do Senhor. Então hoje, mais do que nunca, nós devemos ser apologistas do Evangelho, ou apologetas do Evangelho, quer dizer, defensores do Evangelho de Jesus Cristo. E para isso, precisamos conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra, alimentar da palavra, comer a palavra, isso diariamente, para que nós possamos crescer espiritualmente, como disse Pedro, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então nós não podemos estar estagnados, parados, precisamos crescer espiritualmente. E quanto mais nós conhecemos a palavra, porque ela revela o nosso Deus, o seu caráter, revela a sua divindade, os seus planos, os seus propósitos. Então, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, nos alimentando da palavra, conhecendo a palavra, mais nós nos conhecemos Deus, passamos a conhecê-lo e nos aproximarmos mais dele, como diz o profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém?
Você que tem a lição aí, me ajude, por favor. Só os homens comigo, para não perder o costume da nossa escola bíblica dominical. Só os homens, o texto áureo, tá bom? Você que tem a lição, ou que não tem, Efésios 4:11 é o texto áureo. Eu gostaria de ouvir a voz altissonante dos homens, né? Essa voz de barítono, de baixo aí, mas bem forte. Comigo, texto áureo. 1, 2, 3, vamos lá. E ele e outros como profetas, amém, glória a Deus. Agora vamos ver se as mulheres vão conseguir ganhar dos homens, né? Geralmente elas perdem, né? Então vamos ver lá. Verdade aplicada só às mulheres, com a voz de soprano, de contralto, né? De coral. Vamos ouvir as mulheres. Verdade aplicada. 1, 2, 3, vamos lá. Ficou quase empatado, né? Muito obrigado. Os objetivos da nossa lição, jovens e adolescentes. Temos jovens aqui? Eu vi uma meia dúzia aí, parece. Temos jovens e adolescentes. Vamos ver os objetivos desta lição. 1, 2, 3, são 3 tópicos. Vamos lá. Levar ao aluno amém. Parabéns pela participação, os homens, mulheres, jovens e adolescentes. Então, os objetivos da nossa lição é esse mesmo: mostrar alguns ensinos da congregação que são fundamentados em versículos isolados das Escrituras ou tirado também do seu contexto. Então, isso é muito perigoso. Então, vamos lá. A congregação, ela foi fundada por Louis Franciscon. Era um ítalo-americano, ele nasceu na Itália e migrou para os Estados Unidos. E com aquele movimento pentecostal de Azusa Street em Los Angeles, aquele mover do Espírito, do batismo com o Espírito Santo em Los Angeles, foi alcançado também Louis Franciscon, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Era membro de uma igreja presbiteriana e ficou muito alegre de receber o Espírito de Deus, e começou a aprender a palavra, e de lá ele migrou para a Argentina, chegando no Brasil em 1910 e fundando a igreja, que era a primeira igreja pentecostal italiana. Foi o primeiro nome da congregação cristã no Brasil. Agora, mesmo fundando a igreja, ele não tinha aquele conhecimento da palavra, conhecimento da exegese, da hermenêutica. Então, era de acordo com o que ele pensava, ia pregando ou ensinando até de forma distorcida, e assim criaram o credo da congregação cristã, cujas práticas não se adequam ou não estão em consonância com as Sagradas Escrituras. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar hoje é que eles são contra o ministério pastoral. Eles dizem que o único pastor é Jesus Cristo e que a igreja não deve ter pastor, não existe esse negócio de ministério pastoral, pastor para dirigir, para coordenar a vida da igreja, para administrá-la. O único pastor é Jesus. Então, para isso, eles usam o texto de 1 Pedro, capítulo 5, quando Pedro fala que brevemente nós encontraremos o sumo pastor e superintendente ou bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo. É bem verdade, Jesus é o supremo pastor, ele é o bispo das nossas almas, né? O termo grego ali é episcopos, quer dizer, ele é o ancião líder que dirige a igreja, o que coordena a igreja, que vela por ela. Mas fora isso, ele deixou a incumbência a homens que foram escolhidos, foram chamados para que pudesse instruir a igreja, cuidar da igreja. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, Paulo,
dá algumas orientações a respeito do ministério, apresentando o ministério, e Paulo declara que Jesus estabeleceu o ministério querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, foi ele quem estabeleceu a igreja, ele a fundou através do seu sacrifício vicário, e estabeleceu o ministério na igreja para presidi-la, para guiá-la, para orientá-la. Tanto é que em Apocalipse, Jesus é visto naquela visão, no arrebatamento de João, o evangelista. Jesus está andando entre os 7 castiçais e ele tem 7 estrelas também na sua destra. Então, são símbolos, e Jesus mostra a João o significado daqueles 7 castiçais, aquelas lâmpadas acesas. Jesus diz: são as 7 igrejas da Ásia, e o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra são os 7 anjos dessa igreja. Então, Jesus ali chama o pastor ou o anjo da igreja de estrela. Porque você que estudou astronomia no passado, um pouquinho de geografia, sabe que antigamente, quando não tínhamos essa parafernália eletrônica, GPS, bússola, então carta marítima de navegação, os navegantes, viajantes se deslocavam sendo dirigidos durante o dia pelo sol e durante a noite pelas estrelas. Então, o Sete Estrelo, o Orion, a Ursa Maior, Ursa Menor. Então, são informações, né, astronômicas através das estrelas que guiavam, que dirigiam os viajantes no passado. Tanto é que aqueles homens que foram conhecer o Salvador Jesus, aqueles magos ou estudiosos do Oriente, eles foram dirigidos por uma estrela. A estrela os guiou até Belém. Então, Jesus diz a João: o mistério das 7 estrelas que viste são os 7 anjos ou pastores dessas 7 igrejas da Ásia. Então, Jesus chama os pastores de anjo, que é mensageiro, e de estrela, que é guia, que é condutor. Então, e Jesus se apresenta também em Apocalipse capítulo 22, no finalzinho do capítulo ele diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Então, de manhã, quando você acorda, você ainda consegue ver o brilho do sol, não ofuscou ainda alguns cintilar das estrelas, consegue ver algumas estrelas. Então, é um simbolismo, Jesus se chamando de estrela da manhã, quer dizer, a estrela que resplandece ainda pela manhã. Mas não se esqueça, eu sou o sol da justiça e vou resplandecer como o sol da justiça, conforme diz Malaquias: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Então, eles pecam nesse aspecto. Não existe ministério pastoral. Existe, é bíblico e foi instituído pelo próprio Jesus. Uma lida lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 18, você vai ver quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos dizem: uns dizem que tu és Elias, outro que é João Batista, ou que um dos profetas. E Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E ele diz: Pedro, tomando a frente dos demais, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus declara: tu és Pedro, né? Ou Petros, pedrinha, pedregulho, e eu sou Petra, a rocha inabalável. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre o próprio Cristo, ele declara que iria edificar a sua igreja, mas deu uma incumbência a Pedro: mas eu te darei as chaves do reino, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, isso fala de incumbência apostólica. Jesus está dando uma incumbência a Pedro apostólica para dirigir a igreja, para presidir a igreja. Porque mesmo sendo inconstante, cheio de falhas, cheio de defeitos,
nenhum dos 12 apóstolos era tão corajoso como Pedro. Pedro enfrentava, Pedro ia lá, falava mesmo. Pedro, às vezes, declarava uma coisa grandiosa de Cristo e ao mesmo tempo já dizia: não, Senhor, não vamos lá porque querem te matar, o Senhor vai morrer. Então Pedro era inconstante como a água, mas estava sempre à frente dos demais, sempre falando da grandeza de Cristo e o defendendo. Tanto é que no Getsêmani, quando Jesus foi preso, ninguém teve coragem de defender Jesus. Os 11 fugiram, cada um por um caminho. Pedro foi o único que sacou a sua espada e quase arranca a cabeça de Malco, o servo do sumo sacerdote, mas pegou só a orelha, né? Eu não sei o que Pedro, pescador, fazia com uma espada na cintura, mas ele foi defender Jesus, né? Então, amados, Jesus instituiu o ministério para zelar por sua igreja, por sua noiva. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: olha, eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar a Cristo como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Então, essa é a responsabilidade pastoral: é guiar, ensinar, instruir, redarguir, corrigir, exortar, defender a igreja. Tanto é que o termo no grego de pastor é poimen. Poimen é aquele que cuida de rebanhos, tanto quadrúpedes como seres humanos. Mas o poimen, ele tem o dever, a responsabilidade de zelar pelo rebanho, alimentando e defendendo contra lobos, contra perseguidores, contra falsos ensinos, contra toda uma série de erros que querem minar ou contaminar a igreja. Então, esse é o objetivo do obreiro, do pastor, daquele que foi chamado. Então, a cristã diz: não existe ministério pastoral, mas existe. Uma lida lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, você vai ver os dons ministeriais que são classificados por Paulo. Paulo diz que o Senhor, ele subiu aos céus, aquele que desceu, o mesmo que subiu aos céus e deu dom aos homens. E ele primeiramente deu uns para apóstolos, do grego apóstolos, que quer dizer embaixador, enviado, Ele deu um para apóstolos, depois profetas, não do ministério profético do passado, para a revelação do plano de Deus que seria realizado através de Cristo, a sua obra consumada no Calvário. Mas profeta que hoje profetiza em nome do Senhor, de acordo com a revelação da palavra, e também algumas coisas futuras que podem ocorrer, como Ágabo, que profetizou na casa de Filipe, o evangelista, quando tomou a cinta de Paulo e se amarrou, dizendo: olha, o varão de quem é esta cinta, dentro de poucos dias ele será amarrado e preso assim em Jerusalém. E de fato aconteceu. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João, e desde então se anuncia o evangelho. Mas o ministério profético aqui tem uma outra conotação, não a mesma do Velho Testamento. Então, ele deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores, como a Bíblia apresenta. Mestres, que são ensinadores, para ensinar a palavra, para nos mostrar na palavra o discernimento correto, a interpretação correta, para que não venhamos cair nesse erro que algumas pessoas, algumas seitas caem ao interpretar a Bíblia de uma forma incorreta, tirando o versículo do seu contexto, ou tentando forçá-lo para que ele diga aquilo que ele não quer dizer também. Então é muito importante que nós tenhamos na igreja mestres que
Paulo chama de didáscalos, que são ensinadores, instrutores capacitados. Então, didáscalos, é aquele que ensina uma palavra aplicada de modo que nós possamos entender ou conhecer o significado daquilo que nós ainda não havíamos conhecido ou aprendido. Então, Paulo apresenta essa lista. Então, é muito importante notar que o ministério pastoral estabelecido por Deus é para conduzir a igreja, para conduzir o rebanho. E é tão sério esse ministério pastoral que Paulo fala sobre o sustento dos obreiros. Paulo fala sobre a honra que deve dar aos obreiros, aos que trabalham na obra do Senhor. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo fala também através de Timóteo, capítulo 5 novamente, ele fala sobre a responsabilidade e a honra que devemos dar aos líderes, aos obreiros. E o autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 17, ele cita um versículo, eu creio que todos os irmãos sabem, conhecem, né? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, veja o que o autor da carta aos Hebreus fala sobre o ministério pastoral. Ele dirige a igreja primitiva, a igreja talvez em Jerusalém, e ele faz uma declaração enfática: obedecei a vossos pastores. É importante, quando nós temos pastores, saber honrar, amar, obedecer, seguir a sua instrução, a sua direção, de acordo com a palavra de Deus. Então, isso é muito importante para as nossas vidas. Hoje o que acontece é que algumas pessoas tomam decisões, agem deliberadamente, e quando não dá certo, aí procura o pastor: pastor, agora o senhor tem que consertar o que está fora do lugar. E o pastor, bondosamente, com graça de Deus e paciência, vai então instruir o indivíduo para resolver aquele problema. Então, amados, aprenda isso. Não se deixe levar por esse falso ensino de que o ministério pastoral não existe, que existe apenas um pastor, que é Jesus. Ele é o supremo pastor, e abaixo dele estamos nós, seus servos humildes, tementes e fiéis, zelando da sua obra. Então, aprenda a amar o seu pastor, a honrar o seu pastor, a seguir as diretrizes do seu pastor, a obedecer o seu pastor. Eu me sinto feliz, agraciado por Deus de estar na sede. Já estive na Grécia, já estive nos Estados Unidos, mas não é qualquer lugar que você encontra um pastor amoroso, não, viu? Pastor que te abraça, que te cumprimenta, que para te ouvir, que dá uma telefonada de vez em quando: olha, e aí, como é que você está? Não é em todo lugar que você encontra, viu? Um pastor amoroso, juntamente com a sua família, sua esposa, que dá atenção ao rebanho, atenção aos irmãos, que para um pouquinho para ouvir, que está envolvido com as ovelhas, com os membros. Não é em todo lugar que você encontra. E já que temos, valorizemos, honremos. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá comigo na lição, tá bom? Penso que ficou claro. Sustento pastoral inclui aquilo que falamos também. Como eles não aceitam o ministério pastoral, são contra o sustento pastoral também. Dizem que isso não é verdade, que não pode ser, que o obreiro tem que trabalhar. Mas Jesus disse que digno é o obreiro do seu salário. Mateus 10:10, Jesus diz: digno é o obreiro do seu salário. Quando enviou os 12 na sua primeira missão, Jesus disse: olha, não leveis 2 túnicas, nem alforge, nem bolsa, e na casa onde ficai, hospedai nela, e desça sobre ela a vossa paz, curai os enfermos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não andeis de casa em casa, pois digno é o obreiro do seu salário. Então foi ensinado por Jesus. Se Jesus ensinou, é fato, é verdade absoluta, não pode ser distorcido, não pode ser mudado. As palavras de Deus são
imutáveis. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é Bíblia. Outro ponto de grande prejuízo para eles é a falta do estudo da Bíblia Sagrada. Então eles interpretam erroneamente aquele texto de Mateus 10, 19 em diante, quando Jesus disse: olha, não estejais preocupados sobre o que haveis de dizer quando vos levarem diante dos magistrados, dos reis, porque naquela mesma hora o Espírito Santo vos dará a palavra. Então eles interpretam de forma errônea esse texto. O texto está fora do contexto, porque o que Jesus está dizendo é quando viesse a perseguição, a luta, os problemas, e eles fossem presos, levados diante dos magistrados, Deus pelejaria por eles através do Espírito Santo, revelando o que eles deveriam falar para defender a fé cristã. E na verdade eles dizem: não, esse texto mostra que nós não precisamos conhecer nada, aprender nada, estudar nada, porque o Espírito Santo revela na hora. Não é bem assim. Jesus disse que o Espírito nos faria lembrar aquilo que nós havíamos aprendido. Então é importante conhecer a Bíblia, aprender a palavra de Deus. A Bíblia tem 66 livros, a nossa Bíblia Sagrada, né? A Bíblia evangélica nossa tem 66 livros, porque não aceitamos os outros 7 que são inclusos aí pelo catolicismo. E se houver alguém católico, me desculpe, mas é verdade. São livros apócrifos, espúrios, que não contêm a revelação divina para as nossas vidas. São livros de cunho histórico e também fictício. Judite, Baruque, né? Acréscimos no livro de Daniel, Bel e o dragão, que são acréscimos no livro de Daniel, Judite. Então, são livros que foram escritos num período interbíblico, 400 anos antes de Cristo. Mas eles não têm valor de inspiração divina. Então, nós não aceitamos. Agora, a nossa Bíblia tem 66 livros, 31.173 versículos. E é importante você ler, estudar, buscar, aprender. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no quê? E na sua lei medita de vez em quando, de dia e de noite. Está aí, ó. Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O outro conselho foi dado por Deus através de Moisés, Deuteronômio capítulo 5. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais das portas da tua casa. E delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo seu caminho. Não é? Então, Deus ordenou que os israelitas conhecessem a palavra, aprendessem a palavra. Então é importante conhecer a palavra, aprender a palavra, estudar a palavra, se alimentar dela. Ela é o leite racional não falsificado, para que através dela nós possamos crescer. Se você não tem a prática da leitura diária da Bíblia, comece a ler ainda hoje. Estamos no início do ano, para que até o final do ano você possa ter lido todos os livros da Bíblia, os 66 livros, os seus capítulos, versículos. Aquilo que você não entender, use um dicionário, procure um pastor para lhe orientar, mas não deixe de estudar a palavra. O salmista no Salmo 119, verso 97 diz: tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus mestres. Então, é o salmista dizendo: a tua palavra me dá entendimento, me torna mais sábio do que os meus mestres. Então, amados, nós vivemos numa época muito boa, de grande produção literária, de muitos livros, muitas enciclopédias bíblicas, mas o mais importante é a palavra. Examine a palavra, estude a palavra, come a palavra, se alimente da palavra, busque Deus através da palavra,
para que você possa conhecer a palavra e também defender a sua fé, tá? O tópico 2, vem aquele costume do uso do véu. As mulheres na Cristã do Brasil usam o véu para orar. Quando chegam na igreja, eles dizem, eles são exclusivistas, né? Assembleiano para cristão no Brasil não é irmão em Cristo, é primo, tá? Paz do Senhor, primo. Paz de Deus, primo. Ou prima. Então, para eles, nós somos um primo, quer dizer, uma classe cristã inferior. Mas, a bem da verdade, eles, como exclusivistas, paternalistas, estão completamente fora do que Jesus ensinou, praticando aquilo que os fariseus praticavam, sendo exclusivistas. Nós somos os perfeitos aqui, os demais são pecadores, publicanos, miseráveis. Você se lembra da parábola do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 19? Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Esses dois homens foram ao templo orar. O fariseu batia no peito e dizia: eu te dou graças, Deus, que eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo, não sou como esse publicano aí que é traidor da pátria, trabalha para o governo romano, esse traidor miserável, eu não sou como ele. E o publicano, sem coragem de levantar os olhos aos céus, batia no peito: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que esse desceu justificado e não aquele. Então eles se auto-justificam, dizendo: não, a nossa igreja é melhor porque nós seguimos um padrão que ninguém tem. E dentre eles é a mulher usar o véu na hora da oração, né? Usa o véu para orar e só oram virada para o altar, para frente do altar. Então, se não tiver na igreja, não pode orar. Se tiver sem o véu, não pode orar. Se vier uma ameaça, um problema lá na rua para uma mulher da Cristã no Brasil, ela não pode orar porque está sem o véu. Então, amados, o importante não é o véu. O importante é a posição do nosso coração. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, em qualquer lugar você pode orar. Talvez não de forma audível. Oh, meu Deus, eu te dou graça, dentro do ônibus, aí no metrô, né? Aí também, às vezes vão te chamar de fanático. Mas você pode orar em espírito. Você pode orar de modo que só você e Deus saibam. Você pode orar assentado, se não puder, estar de joelhos. Você pode orar deitado, se não puder ajoelhar, se levantar, como Ezequias estava deitado na sua cama. E o profeta Isaías disse: olha, Deus me manda te dizer, você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu andei nos teus caminhos, eu fui fiel, Senhor, eu não quero morrer. Quem é que quer morrer aí? Levanta a mão, eu quero ver. Ninguém, né? É muito preocupante isso. Ezequias ficou com medo da morte. E ele orou virado o rosto para a parede. E Deus disse ao profeta: olha, vai lá e diga ao meu servo Ezequias: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha a Deus. Então Deus ouve, amado. Se você clamar, Deus ouve. No ventre do peixe, como Jonas, quando orou dizendo: eu estou no fundo do inferno, no abismo, tenha misericórdia de mim. E Deus ordena ao grande peixe que vomite Jonas na praia lá de Jope, onde ele havia saído, para que ele pudesse cumprir a sua missão. Não foi lá em Nínive, não. O grande peixe vomitou Jonas lá na praia de Jope mesmo, para que dali ele pudesse dar continuidade ao seu trabalho e seguir a viagem de quase 800 quilômetros até Nínive para pregar contra ela, tá bom? E as mulheres têm que usar o véu numa interpretação forçada de 1 Coríntios capítulo 11, quando a Bíblia, ali Paulo está dando uma palavra. Eu conheço aquela região de Córintos, a cidade chama Córintos hoje, é uma cidade que tem um porto marítimo. Eles escavaram na rocha um canal de Córinto ligando a parte norte com a parte sul do país,
que era um canal marítimo de grande comércio, e haviam muitas prostitutas naquele lugar. E elas tinham que cortar o cabelo para se identificar e estar mostrando ali aos marinheiros, aos viajantes, comerciantes. Então Paulo, aquelas mulheres que se converteram, que ainda não tinham o seu cabelo crescido, Paulo dá-lhe um conselho para que use o véu. Mas Paulo no final explica que o cabelo da mulher foi dado no lugar do véu. O cabelo foi dado no lugar de véu, tá bom? Então é muito importante entender isso. Questão do ósculo santo, eles dizem que tem que praticar o ósculo santo, que é aquele beijo, né, oriental de boas-vindas ou de despedida, e que é um costume oriental. No Brasil nós costumamos apertar as mãos, boa noite, como vai? Ou a paz do Senhor. Mas lá eles dizem não, tem que ser o ósculo santo, senão não está salvo. Mas um grande problema que tem é que eles têm um problema de divisão entre homens e mulheres, que só praticam o ósculo mulher com mulher e homem com homem. Eu conheci um jovem que disse, olha, aqui na igreja eu não consigo beijar ninguém, eu vou lá para a Cristã no Brasil, que hoje eu vou beijar as mulheres lá, porque tem um beijo no final do culto. E ele foi lá, quando terminou o culto, ele foi para o lado das mulheres para beijar o ósculo lá. Os diáconos disseram, não, é homem com homem e mulher com mulher. Ele disse, não volto mais aqui. Então, a questão do ósculo é uma questão oriental, tá bom? Mas se você quiser praticar e se acha com liberdade de praticar, não tem problema, não tem pecado. Mas não façamos disso uma doutrina bíblica para dizer que estamos salvos ou não estamos salvos, se não praticarmos o ósculo santo, tá bom? E um grande ponto também conflitante é a doutrina da transubstanciação. Eu louvei a Deus, o pastor Josué, os demais pastores auxiliares, por esse seminário Elavim, encontro de líderes, porque nós temos uma nova geração de obreiros. Obreiros que estão começando, outros que já começaram no passado também, mas que precisamos aprender a conhecer mais. Eu estava em uma igreja e na ceia, o oficial lá foi orar pelo pão, e ele orou pelo pão, ó Deus, abençoa este pão sagrado, porque agora esse pão está transformado em tua carne, é do nosso ministério. O pão está transformado na tua carne agora e tal. Irmãos, olha, se você não tiver em santidade no altar, não comam a carne de Jesus não, porque já transformou a carne em pão. Então essa é a doutrina da transubstanciação. É uma doutrina católica que surgiu com o catolicismo romano, que afirmam que após a consagração daqueles elementos, o pão e o vinho, o pão se torna literalmente carne de Jesus e o vinho se torna também literalmente o sangue de Jesus. Não é verdade. Não é uma coisa nem outra. Nem após a oração o pão ou o sangue se tornam elementos da substância do corpo e do sangue de Jesus, como é a doutrina da consubstanciação. Alguns dizem, não se transforma, mas contém elementos do sangue, do próprio Cristo, tanto o pão como o vinho. Não é verdade. O pão continua inalterado, o vinho também. São apenas símbolos. O pão é pão, o vinho continua vinho. Foi aquilo que Jesus ensinou na última Páscoa, quando instituiu a ceia, quando partiu o pão e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ali é a koinonia. Jesus estava ensinando a profundidade da comunhão com ele, a koinonia. Tanto é que a festa, a ceia do Senhor no passado, na igreja primitiva, era chamada de festa do amor, ou ágape, era a festa do amor. Então os irmãos se reuniam para confraternizar e lembrar a morte de Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Depois da oração, eles continuam inalterados.
o nosso dever como adorador, como participante, é ter discernimento, ter gratidão e entendimento do valor do sacrifício de Jesus na cruz. No passado, da Assembleia de Deus, quando era tempo da ceia, o povo pegava a ceia tremendo assim, pegava o pão, e quando alguém deixava o pão cair, dizia: eu deixei o corpo de Jesus cair, e agora? Então, faltava um conhecimento ou um esclarecimento correto. Então, são simbolismo. A importância é o nosso coração, como nos apresentamos diante dele, como nos comportamos diante da ceia do Senhor naquele momento de celebração, relembrando a sua morte, o seu sacrifício, aquilo que ele realizou por nós, que não pode ser descrito com meras palavras ou poemas e poesias, mas é um valor maior e sublime, mais do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Então, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, você tenha consciência do que está fazendo, porque está participando agora do corpo e do sangue de Jesus, que são símbolos, é claro. Para o judeu, a questão alimentícia é sagrada. O judeu acredita que tudo que eles têm na sua mesa, também no seu depósito, nos seus celeiros, é bênção de Deus, foi dada por Deus. Então, eles têm uma reverência muito grande na hora da alimentação. Então, eles fazem um agradecimento a Deus pela alimentação, pela água, por tudo que comem, reconhecendo que se eles têm fartura, se tem alimento, é porque foi dado por Deus. Daí a reverência na hora da alimentação, na hora de agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Então os judeus, nessa parte, eles são muito zelosos. Daí Paulo apresentar essas informações para nós, de modo reverente, participar da ceia do Senhor, sabendo que aquilo é um pedaço de pão feito da massa do trigo, e aquilo é o fruto da vide, é um cálice de vinho, do qual você toma parte, mas que são símbolos que apontam de duas formas para o passado, para o sacrifício de Jesus, que foi realizado pelos nossos pecados no passado, e aponta também para o futuro, para a vinda gloriosa de Jesus, para a nossa reunião com Ele eternamente, quando Ele vier arrebatar a igreja para as bodas do Cordeiro, e assim nós estaremos sempre com o Senhor. E Ele disse que não beberia mais do fruto da vide até que ela se cumprisse no reino de Deus, ou até quando viesse para o nosso arrebatamento, e juntos nós celebrarmos com Ele aquela grande ceia, que não será mais a ceia do corpo do Senhor, mas será uma ceia de celebração pela vitória, pela união da noiva com o Cordeiro, da igreja com Cristo, o Salvador. Glória a Deus. Então, amados, entenda isso. O pão continua pão, o vinho continua vinho, mesmo depois da oração. São símbolos. O que precisa ser reverente ao nosso coração, a nossa postura diante de Deus, de reverência, de santidade, de temor, de amor, de fé e de gratidão. E para fechar nesta noite, outra base de ensino errado é a questão do dízimo, que eles dizem: não, o dízimo é da lei, pertence à lei, nós não aceitamos dízimo, damos oferta, e cada um oferte como bem entender, conforme a sua possibilidade, as suas posses. Também pode ser assim na questão da oferta. Agora, o dízimo é sagrado. Jesus ensinou sobre o dízimo. Ele disse aos doutores da lei, aos fariseus: ai de vós, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante na lei, que é a misericórdia, a justiça e o amor. Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus corrobora, Jesus ratifica a questão do dízimo. É muito importante. Conforme diz Malaquias 3,10, nós sabemos todos de cor, né? Malaquias 3,10. Agora, o dízimo, ele é anterior à lei.
pelo menos 400 anos antes da lei, nós vemos os patriarcas dizimando. Abraão deu os dízimos de tudo quanto ele possuía a Melquisedeque, que era rei de Salém, o nome antigo de Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, 400 anos antes da lei, Abraão dá os dízimos de tudo quanto possuía aquele sacerdote representante de Deus. Então, o dízimo é anterior à lei. A lei veio apenas para corroborar o que já existia. Jacó, quando fugia para Padã-Arã e chega ao lugar chamado Luz, que depois foi batizado de Betel, Jacó ora a Deus e diz: olha, depois de ter aquela visão de noite, de uma escada aqui, cujo topo chegava aos céus, e lá estava Deus dizendo: olha, esta terra que você está deitado eu darei a ti e a tua semente para sempre. Jacó acorda e diz: olha, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e chama isso em hebraico de El Betel, em hebraico, quer dizer, a casa de Deus. Deus está aqui. E Jacó faz um voto: se Deus for comigo, me der pão para comer e vestidos para vestir, e me guardar, certamente eu lhe darei os dízimos de tudo, antes da lei. 400 anos. Então, eles pecam nesse ponto. Não, o dízimo é da lei. Não é verdade. O dízimo já era praticado bem antes, na época de Jó, que Jó é antecessor de Abraão, depois vieram os patriarcas, depois a lei corroborou o que já era existente. E depois o próprio Jesus, falando aos fariseus, ele diz: olha, deveis fazer estas coisas, quer dizer, dar o dízimo do endro, do cominho e dessas hortaliças, e não esquecer aquelas, a justiça, o amor, né? Então é muito importante quando você conhece a Bíblia. Se você conhece a palavra, ninguém te enrola, ninguém te engana. E dentre umas das armas poderosas da armadura da fé do cristão, Paulo apresenta a espada do Espírito. Nós estamos perdendo muitas batalhas porque não usamos a espada do Espírito. Tem muito crente que não sabe usar a espada do Espírito, quer dizer, a palavra de Deus. Não sabe usar porque não lê, não pesquisa, não se alimenta da palavra. Jesus venceu o diabo com o quê? Com o quê mesmo? Com a palavra. Amado, se o diabo te tentar ou o mundo te tentar, se você não conhece a palavra, você vai defender como? Eu não sei, olha, deixa eu consultar a internet, eu vou ver na enciclopédia para te responder. Não dá tempo, irmãos, não dá tempo. Tem que ser na hora, no mesmo instante. 1 Pedro 3:15, Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder a qualquer que quiser saber a respeito da nossa fé. Responder com mansidão e temor a respeito da nossa fé. Então esteja preparado. Use a espada do Espírito e não seja vencido pelas seitas e pelas filosofias humanas que estão por aí tentando minar a sua fé ou destruir a sua comunhão com Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos estar em pé, amados, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Alguém esta noite que deseja aceitar a Jesus como Salvador, quer reconciliar? Aleluia. Alguém que quer reconciliar esta noite e vir para Jesus? Temos aqui, parece um casal que está vindo para reconciliar, Wagner e Noêmia. Aplauda o Senhor bem forte, glória a Deus, aleluia. Há mais alguém que deseja reconciliar, voltar para os braços amados de Jesus? Alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador, que ainda não entregou a sua vida para Jesus e andar com Deus? Alguém esta noite? Queremos orar por você, amado. É muito importante andar com Deus, ande com Deus, caminhe com Deus e tenha esperança de vida eterna. Venha, porque Deus pode mudar a sua vida e te dar a esperança da vida eterna. Aleluia. Mais alguém? Podemos orar agora? Você vai fazer um voto de estudar mais a palavra, amém? Conhecer mais a palavra? Então oremos. Pai, nós te agradecemos por tua bondade, pelo teu amor. Te louvamos, meu Deus, por essa escola bíblica dominical, pela iniciativa do ministério. Continue abençoando o pastor Josué,
todo o corpo de obreiros, meu Deus, a liderança, dando-nos mais da tua graça, mais do teu poder, mais da tua unção, mais conhecimento da tua palavra, para que possamos defender a nossa fé, para que possamos pregar a tua palavra com poder e com autoridade. Também este casal Wagner e Noêmia que estão reconciliando, meu Deus, perdoe os seus pecados, lava-os no teu precioso sangue, Jesus. Escreve seus nomes no livro da vida, sustenta-os nos teus caminhos, para que caminhem firmemente, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Abençoa a tua igreja, a tua obra, e dá-nos vitória para a glória de Jesus. Amém. Glorifique o nome do Senhor Jesus, igrejas. Podeis assentar, aleluias. Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesse momento, nós queremos agora, um momento muito importante, também, além da palavra, é o momento da oferta. Eu quero convidar você que trouxe a sua oferta. Nós estaremos ministrando na sua vida. Eu quero convidar aqui agora os pastores, para estar aqui, atrás desses gasofilascos, para nós estarmos ministrando uma bênção. Querido, eu creio na ministração desses homens de Deus. Amém, querido? Eu creio. A ministração, querido, desses homens de Deus na sua vida vale muito, é muito importante. Então eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé neste momento, mas tirando a sua oferta abençoada aí, em nome de Jesus. A Bíblia diz que cada um contribua com alegria, conforme propôs no coração. Pastor, não é a melhor oferta. Aliás, não é a maior oferta, pastor, mas é a melhor oferta. É uma oferta de amor, uma oferta de gratidão. Então, nesse momento, querido, levante a sua mão para os céus. Eu estarei orando por você, abençoando. Não vai faltar nos teus celeiros, não vai faltar na tua casa. Essa oferta, querido, ela é semente, ela vai produzir, ela vai render. Pastor, mas eu estou negociando com Deus. Não é negócio com Deus não, querido. É porque todos aqueles que investem no reino do Senhor é retribuído. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra, numa terra fértil, uma terra abundante, e ele recolheu 100 vezes mais. Oh, aleluia. Então eu quero ministrar na tua vida, na tua família, na tua empresa, no teu negócio, no teu trabalho. O teu salário vai render, vai aumentar, vai multiplicar, em nome de Jesus. Deus, Ele vai aumentar o azeite da botija, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te apresentamos aqui os teus filhos. Deus, estão aqui, Senhor, de bom grado, Senhor, com um coração voluntário, Senhor, para estar ofertando na tua casa, meu Deus. Pai querido, e esta oferta, Senhor, é uma oferta de amor, uma oferta de gratidão a Deus. E aqui estão os teus filhos, os teus servos, os pastores. Estaremos ministrando agora, Deus, uma bênção toda especial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem ofertar, vem trazer a sua oferta para a casa do Senhor. Deus vai estar abençoando a tua casa, abençoando os teus celeiros, a tua família, em nome de Jesus. Ministra, pastores, aí a bênção de Deus na vida dos servos do Senhor. Seja abençoado, a sua família seja abençoado, os teus negócios sejam abençoados, a sua vida seja abençoada. Oh, aleluia, vem ofertar, oferte na casa do Senhor. Traga oferta para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando poderosamente. Aleluia. Glória a Deus. Eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. E a meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém, querido. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.
Graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja. Os irmãos que receberam aí, essa aqui é uma ficha de cadastro dos dados pessoais da EBD. Preencha, querido, e aí você vai destacar, né? E vai estar entregando a parte do cadastro para o secretário, o evangelista Leno está ali, viu? Você vai estar entregando. Eu quero te avisar que nós estamos na semana que antecede a ceia. E a semana que antecede a ceia, nós lançamos um projeto chamado Casa de Oração. Casa de Oração. Então, pastor, mas eu vou orar a semana toda. Se você puder, faça isso, reúna a sua família. Mas pelo menos, querido, pelo menos um dia nesta semana você tem que se reunir com a sua família, né, na sua casa, e apresentar a sua família diante de Deus. Deus, aqui está a minha família. Faça da sua família uma casa de Deus. Amém, querido? E eu quero avisar, ontem nós tivemos uma reunião, atenção os líderes aí, superintendente, os coordenadores. Ontem nós avisamos, pastor Luismar, o coquetel da integração não é 14 de março. Foi um erro meu, eu entendi errado. É 14 de fevereiro. Eita, reduziu o tempo, 14 de fevereiro, os líderes. E queremos convidar você que está desde dezembro até agora, até o fevereiro, para estar se reunindo conosco no coquetel da integração. Pastor, que coquetel é esse? É das boas-vindas, estaremos recebendo você que veio congregar conosco, você que está desde dezembro até fevereiro, tá? Dia 14, coquetel da integração com o pastor Josué, viu? Vai ser aqui nas dependências do templo. E o pastor Doriel avisa que os irmãos que forem ali na posse do pastor James estarem aqui às 19h20. Máximo até dizendo, Urias Magalhães aqui pertinho, tá? Os irmãos que forem ali na posse. Oração, que tem atenção, os pedidos de oração. Oração pela irmã Maria Mota. Onde é que está a irmã Maria Mota? Ela está na UTI, né? Ah, muito bem. Oração pela irmã Maria Mota, ela está na UTI. Pastor Guilmar, depois nós vamos estar visitando ela ali, viu? Então vamos estar orando por ela. E a Cimira Maria, onde é que está a irmã Cimira Maria? Ela está aqui? Muito bem, é a Isabelle, né? A Isabelle, vamos estar orando por ela em nome do Senhor Jesus. Então, no momento da oração estaremos orando, viu? Eu passo agora a direção do trabalho para o pastor Josué, está dando as considerações e fazendo o encerramento do trabalho. Graças a Deus, vamos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite maravilhosa, que os irmãos tenham um retorno em paz para os seus lares. E vamos orar mais um pouquinho esta semana, irmãos. Vamos orar, jejuar, clamar a Deus, buscar ao nosso Deus. Temos que orar e jejuar e ler a palavra do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que quiserem estar fazendo o curso amanhã do NCE, amanhã, é amanhã mesmo, né? Vai adiar? Muito bem, então tá bom. Vai estar adiado aí o curso do NCE. Então eu quero agradecer aos irmãos, muito feliz. Grupo, bom se toda terça tivesse esse povo tudo aqui, ou mais, né? Irmãos, vamos vir às terças-feiras. Às terças-feiras, estudar a palavra de Deus. Só na semana que vem nós vamos ter a semana toda de festa, mas todas as terças-feiras nossas aí nós queremos todos os irmãos aqui. Levante a sua mão aos céus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa, pela tua palavra, Senhor. Palavra que vem nos advertir, Senhor, contra as seitas, ó Pai. Deus querido, eu quero te louvar pela vida dos nossos pastores, te louvar, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, de cada família. Ó Deus, nos dê uma semana de paz, de alegria, Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar preparados, ó Pai, para participar da grande ceia do Senhor, participar dessa festa, Senhor, de 53 anos, ó Pai, onde estaremos celebrando a Ti, Senhor, te agradecendo pelas vitórias, ó Pai. Pai, eu quero pedir a Ti pela vida da Isabela, Senhor. Ó Deus, visita ela, Senhor. Sara aquela vida, ó Pai. Pai, queremos pedir também pela vida da Mamãe Maria Mota, Senhor. Essa veterana aqui na Tua obra, ó Pai.
Deus querido, que o Senhor venha derramar da tua graça. Deus querido, coloque as tuas mãos, ó Pai. Sara aquela vida, ó Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem? Aperte na mão do seu irmão, cumprimente ele, desejando uma boa noite. Domingo, a nossa escola bíblica dominical normal, viu? A partir das 9 horas, próximo domingo.